Olá, o título do projeto é o efeito da caminhada associada à técnica de restrição de fluxo sanguíneo sobre a capacidade funcional de pacientes idosos portadores de hipertensão arterial sistêmica. Eu sou Ícaro Poterico, o meu orientador é o professor Dr. Faruque Abraão Calil Filho e a minha co-orientadora é a professora Marta Raquel dos Santos. Aqui na introdução vamos falar sobre o envelhecimento, onde, segundo a Organização Mundial da Saúde, em países que estão em desenvolvimento, para ser considerado idoso é preciso ter acima de 60 anos de idade. Já em países desenvolvidos, essa idade ela muda, ela altera. Para ser considerado uma pessoa de terceira idade, é preciso ter mais de 65 anos de idade. E atualmente, a população de idosos no Brasil é de aproximadamente 26 milhões. E o IBGE ainda faz uma projeção com relação ao número de idosos, onde em 2010 tínhamos um número de 19 milhões de idosos, e esse número pode chegar até 66 milhões de idosos no ano de 2050. E mesmo que o processo de envelhecimento ocorra de forma fisiológica e saudável, ele vai implicar em perda constante e gradativa das funções e dos sistemas fisiológicos, que é o próximo tema aqui, são as alterações que ocorrem no envelhecimento. No processo de envelhecimento, ocorre o declínio progressivo das funções fisiológicas. É um processo natural, onde ocorrem mudanças mesmo sem interferência de fatores ambientais. Cada sistema tem o seu tempo de envelhecimento, e algumas delas se dão pelo fato do organismo apresentar algum quadro de doenças patológicas. E nesse período ocorrem alterações tanto estruturais quanto funcionais, né? Isto é, ocorrem tanto alterações anatômicas quanto fisiológicas. Por exemplo, há uma perda relativa da massa óssea a partir de 50 anos de idade. Também é encontrado alterações no sistema musculoesquelético, onde há uma diminuição do número de fibras e diminuição do diâmetro das fibras também, diminuindo a massa muscular. E com a diminuição da massa muscular, acompanha a diminuição da força muscular, que está intimamente ligado com o aumento da morbidade e mortalidade nessa faixa de idade. E a estrutura governa a função, no sistema cardiovascular não é diferente. As alterações estruturais podem influenciar na diminuição da função cardiorrespiratória. As alterações levam à redução da frequência cardíaca de repouso, aumento de colesterol, aumento da resistência vascular periférica, aumento da pressão arterial. Todas essas alterações fisiológicas podem desencadear um quadro patológico mais para frente. Então, sobre a qualidade de vida dos idosos, a qualidade de vida é um conceito muito amplo e tem diferentes interpretações. Uma delas é de que a qualidade de vida é relacionada com a saúde e é estipulada uma relação direta entre as enfermidades com algum tipo de intervenção da área da saúde. A outra definição aceita também é da OMS, que refere à qualidade de vida da percepção que o indivíduo tem sobre as suas deliberações no seu âmbito cultural. Isto é, ele tem que tomar suas atitudes, precisa ser independente, ele precisa ter essa autonomia. Aqui as comorbidades nos idosos, as doenças cardiovasculares, são condições crônicas referentes são condições crônicas referentes à saúde durante o envelhecimento. Elas ocorrem em detrimento de comorbidades e outras incapacidades que podem acontecer nessa faixa de idade, né? Algumas alterações fisiológicas têm direta relação com a manifestação de comorbidades nos idosos, como, por exemplo, o surgimento da hipertensão arterial sistêmica, que é a comorbidade mais prevalente que tem, e ela acaba sendo caracterizada pelos níveis mantidos e elevados da pressão arterial. Isto é considerado um paciente hipertensivo com a pressão arterial superior ou igual dos níveis mantidos de 140 por 90 milímetros de mercúrio. E quando não tratado, um paciente hipertensivo, ele, pelo menos de forma adequada, ele pode trazer complicações cardíacas. A aterosclerose é uma das complicações que advém através desse problema. É uma das consequências da hipertensão e ela pode ser causa do infarto agudo do miocárdio. O infarto é uma das principais causas de mortalidade e morbidade nessa faixa de idade, né? Pelo acometimento de doenças altamente lesivas, letais. E ainda conta com a insuficiência cardíaca, que é definida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia como uma síndrome complexa, onde o coração fica incapacitado de realizar a sua função de forma natural. Isto é, toda alteração estrutural vai levar a um dano funcional, não vai funcionar diretamente a nossa bomba cardíaca.
aqui sobre a capacidade funcional. Ela é descrita como um potencial que a pessoa tem para realizar as atividades físicas a partir das suas aptidões cardiorrespiratórias. É possível relacionar essas aptidões com um alto nível de capacidade funcional que o paciente possa referir, isto é, um maior nível de VO2 máximo, por exemplo. E tem sido um ótimo parâmetro fisiológico. Ele é usado constantemente para avaliar quanto para prescrever exercícios nessa população. Enquanto o VO2 significa somente o consumo de oxigênio, o VO2 máximo é a capacidade máxima de consumo de oxigênio. E segundo o American College of Sports Medicine, é uma das aptidões relacionadas à saúde que fornece dados ao condicionamento cardiorrespiratório. Então é possível prescrever exercícios a partir desse dado super importante que nós temos. E o VO2 máximo ele pode ser avaliado de testes muito específicos, tanto em laboratórios quanto em campo aberto. Dentre os testes disponíveis de avaliação do VO2 máximo, o padrão ouro é o teste cardiopulmonar, também chamado de ergospirometria. É considerado o padrão ouro da avaliação da capacidade funcional cardiorrespiratória. E dentre os testes de campo aberto, existem vários, mas dentre eles o que se destaca por oferecer valores mais próximos e fidedignos do teste cardiopulmonar é o teste de caminhada de 6 minutos. Ele tem maior aprovação dos pacientes pela sua fácil execução e também é mais barato, é mais fácil de executar, é tudo mais acessível nesse teste. E aqui a técnica de restrição do fluxo sanguíneo, ou também chamado de CATS Training, ela foi criada no Japão por volta de 1960 e é definida pela oclusão vascular que ocorre durante o exercício. Essa técnica consiste no treinamento de baixa resistência e baixa densidade enquanto o manguito leve e flexível é posto na parte proximal da articulação do membro solicitado. É uma técnica que não induz a isquemia do músculo, mas ela promove um estado de acumulação do sangue, fazendo com que a musculatura ela tenha um aporte sanguíneo maior naquele local que é o membro-alvo solicitado ali. Ela pode ser realizada por meio de torniquetes, por meio de faixas elásticas, manguitos pneumáticos. Ultimamente tem sido bastante elaborado essa relação de itens que pode ajudar na terapia ali do CATS Training. E com relação às pressões restritivas do fluxo sanguíneo, nos estudos iniciais eram utilizadas pressões acima de 180 milímetros de mercúrio. E hoje em dia não é mais, os autores trazem outros números. E esses números das pressões exercidas do CATS Training, eles variam conforme o objetivo que você tem de treinamento. Então hoje em dia temos pressões de 50, 100, 130, varia conforme a prescrição do exercício e também varia conforme o paciente. E tem um estudo que fala sobre a caminhada combinada com a técnica de restrição do fluxo sanguíneo, que se mostrou uma ferramenta eficaz na melhora de força muscular, na melhora de hipertrofia e na melhora da capacidade funcional cardiorrespiratória de pacientes, no caso eram sedentários nesse estudo. Então a definição do tema se dará pela técnica de restrição do fluxo sanguíneo em idosos hipertensos. A delimitação do tema será pelo efeito da caminhada associada à técnica de restrição do fluxo sanguíneo sobre a capacidade funcional de idosos hipertensos. E a formulação do problema é: a caminhada associada à técnica de restrição do fluxo sanguíneo é capaz de melhorar a capacidade funcional em idosos? E sobre as hipóteses, a hipótese nula diz que a caminhada associada à técnica de restrição do fluxo sanguíneo tem um ótimo desempenho na melhora da capacidade funcional de idosos hipertensos. Já a hipótese alternativa diz que a caminhada associada à técnica de restrição do fluxo sanguíneo pode melhorar, piorar ou manter os níveis de capacidade funcional dos idosos hipertensos. E sobre a justificativa, as pesquisas científicas apresentadas até o momento nos mostram que a caminhada de baixa intensidade e curta duração associada à técnica de restrição de fluxo sanguíneo elas melhoram as aptidões físicas e neuromusculares dos pacientes, desempenhando um bom papel para os idosos, melhorando a sua qualidade de vida. E nesse contexto é importante avaliar e compreender as respostas obtidas pelo treino, pelo treino associado à técnica de oclusão vascular sobre o consumo de oxigênio que ela exerce.
A realização desse estudo renderá informações pertinentes que contribuirão no meio científico e também nas estratégias de prescrição de treino associado à restrição de fluxo sanguíneo. O objetivo geral é avaliar os efeitos da caminhada associada à técnica de restrição do fluxo sanguíneo em pacientes idosos. O objetivo específico ele se dará pela caracterização da amostra, estimar a distância predita, mensurar a capacidade funcional de idosos, avaliar a força muscular, desenvolver um programa de intervenção com a prescrição de exercícios, aplicar o programa de intervenção, reavaliar a capacidade funcional e analisar os dados obtidos. O tipo de delineamento de estudo, ele trata-se de uma pesquisa experimental do tipo ensaio clínico controlado não randomizado. A população a ser estudada será composta por idosos hipertensos e a captação da amostra será selecionada de forma probabilística e de forma simples. Os critérios de inclusão são, os critérios de inclusão são pacientes acima de 60 anos de idade, diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica controlada, sensibilidade preservada de membros inferiores, sedentarismo, e o sedentarismo conforme o questionário internacional de atividade física, o IPAC, e a liberação médica para atividade física. E os critérios de exclusão são portadores de marcha claudicante, relato de dor musculoesquelética aguda no membro inferior ou na coluna cervical, ou portador de anemia, doença vasovagal, trombose venosa profunda, tromboembolia pulmonar, doença vascular arterial obstrutiva, tudo conforme algum diagnóstico médico prévio. Ou também uma diabetes não controlada, uma doença cerebrovascular, perdão, ou infarto agudo do miocárdio com lesão arterial grave comprovada, também com um diagnóstico prévio do médico. Os critérios de descontinuação serão a partir de 2 faltas consecutivas sem aviso prévio, ou a desistência do paciente, ou o óbito, infelizmente, ou a morte do paciente. E a coleta de dados, aqui, coleta de dados, ela será iniciada com parecer favorável do Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário Campos de Andrade. Será iniciada a coleta de dados dos indivíduos com critério de elegibilidade e após eles terão uma explanação sobre os objetivos e métodos que o estudo tem como objetivo, caso aceitem e assinem o termo de consentimento livre esclarecido. Aqui na avaliação, será realizada uma avaliação pré-intervenção e uma pós-intervenção com o intuito de mensurar a capacidade funcional cardiorrespiratória do paciente. Para essa avaliação será realizado o teste de caminhada de 6 minutos. O teste de caminhada de 6 minutos é um teste simples, é um teste seguro e rápido. Ele só precisa de uma distância de aproximadamente 18 metros, que ela seja plana e ininterrupta. Precisamos também de oxímetro, precisamos de cronômetro e de cones para delimitar o espaço que o paciente vai percorrer durante o teste. Também serão checados os sinais vitais antes e depois do teste, no caso a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio, a pressão arterial, tudo monitorado antes, durante e até após o teste. E além disso, será calculada uma distância predita pelo paciente e onde será jogado numa fórmula correspondente ao gênero do paciente que esteja sujeito ali à internação. Sobre a intervenção, e aqui a intervenção, que terá a duração de 4 semanas, serão 3 intervenções por semana e a prescrição do treino de caminhada associada à técnica de restrição de fluxo sanguíneo de 10 minutos por sessão. Será feito numa esteira para controlar a velocidade e a distância percorrida pelo paciente e no manguito de pressão vai ser colocado na região proximal da articulação, no caso ali na região inguinal, perto do quadril, com oclusão de 30% a 40% da pressão de oclusão total. Aqui nos instrumentos utilizados, vamos utilizar o oclusor vascular Scientific Lab, o monitor de eletrocardiograma e um oxímetro portátil para mensurar a saturação de oxigênio do paciente. Aqui nos benefícios,
vai ter uma melhora da parte sanguínea no local, ganho de massa muscular, ganho de força muscular e aumento da capacidade funcional do paciente também. Dentre os riscos, pode ocorrer um reflexo vasovagal no paciente, pode ocorrer também um quadro de hipotensão arterial, uma sensação de parestesia e dor no membro ocluído. É o que pode acontecer. Aqui na análise dos dados, os dados coletados serão registrados em formulários próprios e transferidos para um banco de dados desenvolvidos especificamente no software do Microsoft Excel. Os dados serão inseridos em um programa estatístico, no qual será realizada uma estatística descritiva e analítica. Aqui o cronograma do projeto, o orçamento que vai ser gasto, e aqui as referências utilizadas para a apresentação do trabalho. Muito obrigado.